Seja bem-vindo ao IT Security Watch, o observatório mensal de cibersegurança. Sejam bem-vindos ao IT Security Watch, o podcast da IT Security, onde mensalmente analisamos os temas de cibersegurança, ciberrisco e ciberresiliência que marcam a atualidade. Neste 15º episódio falamos de comunicação de crise em ciberataques. Numa era digital que trouxe inúmeras oportunidades, mas também expôs vulnerabilidades, é importante explorar as estratégias essenciais da comunicação de crise em ciberataques, desde os primeiros momentos até à reconstrução da confiança com clientes, parceiros e stakeholders. Para sabermos mais sobre este tema, tenho comigo Elsa Lemos, especialista em comunicação de crise. Bem-vinda, Elsa. Perguntava-lhe como é que uma empresa deve preparar a sua estratégia de comunicação de crise antes de acontecer um ciberataque. Ora, obrigada, foi um gosto poder participar no vosso podcast. A comunicação de crise tem 3 etapas: antes, durante e pós-crise, e todas elas são importantes. Porém, há uma que eu considero imprescindível, é o trabalho da antecipação e do planeamento, porque isto muda completamente o jogo. A comunicação, para estar pronta para ser acionada, precisamos antes de mapear os riscos, de identificar quais são os potenciais cenários de crise, aqueles que são prováveis, os mais perigosos, e também eu costumo incluir um outro que é o what if, que sai um bocadinho fora da caixa. Digamos que é um cenário tipo cisne negro, para proporcionar uma melhor preparação para a eventualidade de algo acontecer. Para além disso, também é importante identificar os públicos os quais temos que comunicar, e também sabermos quais são as preocupações de cada um deles. Para além disso, ainda acrescentaria um outro aspecto, que é definir a forma e o conteúdo das mensagens a difundir. Digamos que esta é uma das componentes. Depois, uma outra, necessariamente terá que ser também o media training, ou seja, para quem vai ser o rosto da crise, é essencial estar preparado para comunicar ao nível do conteúdo, da própria voz, da própria imagem até, o seu guarda-roupas, se está adequado ou não à imagem também institucional e do momento da crise. Tudo isto deve estar alinhado, com o perfil comunicacional da pessoa. E esta, para mim, é uma visão que eu não abdico. Porquê? Porque a pessoa só pode comunicar melhor, com mais credibilidade, quando entende a sua própria pele e as suas próprias características. E depois de saber esse seu perfil, então adaptar a estratégia da organização à sua forma de comunicar. Se trabalharmos bem esta simbiose, isto faz toda a diferença, porque a pessoa entende muito mais aquilo que são as suas características e o seu próprio estilo, e depois também transpira para fora essa segurança quando comunica. Um outro ponto e o último seria, digamos que é importante o exercício de crise estar também implementado. Deve ser um treino prático, simples, e do mais simples até ao mais complexo. E também deve de incluir aqui o gabinete de crise ou várias linhas ou departamentos da própria organização, dependendo do que é que se pretende colocar aqui no exercício, nos objetivos desse exercício. Em síntese, poderia dizer aqui que a preparação começa com o reconhecimento que não há uma única estratégia de comunicação de crise. Existem várias, dependendo daquilo que é a situação, e digamos que é antes, isto que é o trabalho preparatório, que devemos esperar para decidir esse momento de uma forma antecipada, porque quem espera pelo caos para decidir o que vai comunicar, normalmente comunica mal. Quais é que são os principais elementos que devem estar presentes num plano de comunicação de crise específico para incidentes de cibersegurança? Antes de mais, é essencial definir o que é cada situação. Em Portugal existe muito uma tendência que é chamar incidente a tudo. E nós, em gestão e comunicação de crise, temos uma outra nomenclatura. Nós utilizamos o conceito de evento, incidente, emergência, e qualquer uma delas pode se escalar para uma cibercrise. Por isso, um bom plano deve de ter a classificação dos ciberataques, os critérios da sua escalada, que normalmente isto é mesmo muito esquecido dentro das organizações. Para além disso, classificar a severidade, quais são a descrição dos danos
e com métricas muito específicas para sabermos em que moldes é que nós estamos a trabalhar. E a definição clara dos tempos, aquilo que eu chamo tempo de resposta comunicacional, quer seja a nível interno, quer seja externo, alinhados com o impacto, e os objetivos estratégicos normalmente utilizados como SLA ou Acordo de Nível de Serviço, e também a legislação aplicável. Porquê isto? Porque existem várias linhas de resposta que nós temos que corresponder. Então, a comunicacional é uma, mas também a operacional é outra, os acordos que existem das organizações são outra, e isto tem que estar devidamente alinhado para que tenhamos a melhor resposta possível. Para além disso, todos os drafts de comunicação devem estar preparados. Estou a falar de posts, stories, guiões para vídeos, comunicados, perguntas frequentes e perguntas incómodas e as suas respostas. Isto tem que estar preparado e leva algum tempo a fazer. Qual é aqui o timing ideal para a primeira comunicação após a detecção de um ciberataque? Existe alguma espécie de janela de ouro para comunicar? O timing ideal depende do impacto da crise. Quanto mais grave for, eu acho que é importante termos um curto espaço de resposta. Esta exigência é aquela que normalmente é mais difícil de ser implementada nas organizações. Em parte também porque há desconhecimento das técnicas de comunicação de crise, e então há sempre a ideia de que temos que reunir informação para comunicar. E antigamente, nos anos 80, eu recordo-me que falávamos na Golden Hours, só que hoje com o ciclo de 24 horas sobre 24 de informação, as redes sociais nos obriga a ter uma resposta muito mais rápida e então temos que encurtar esse espaço de tempo. E eu acho que aqui é importante deixar uma mensagem: a primeira comunicação não tem nem irá trazer todas as respostas para a situação de crise, mas deve demonstrar controle, empatia e responsabilidade. Que erros comuns é que as empresas cometem ao comunicar durante uma crise de cibersegurança que se calhar não mostram esse controlo que a Elsa refere e acaba até por agravar a situação? O erro mais grave que eu deteto é comunicar tarde demais. Temos um exemplo aqui em Portugal, onde foi lançado um vídeo de um CEO a quase 30 dias depois de um ciberataque, e considero que foi um erro massivo. Se tivesse sido no primeiro dia, o efeito teria sido completamente diferente. Aqui, outro erro é normalmente ser reativo, ou seja, esperar que os dados apareçam na dark web e só depois comunicar para fora. E digamos que um último erro, eu diria que por vezes existe um pedido de desculpas mal enquadrado, também é um erro muito comum, e isto, o pedido de desculpas exige uma estratégia composta por 5 passos, ou seja, há toda uma nomenclatura na estrutura de uma mensagem, por isso normalmente os pedidos de desculpa nestas situações são um bocadinho ocos, permitam a expressão. Qual é que deve ser o papel do responsável de cibersegurança, seja ele CISO ou não, e da equipa técnica na preparação das mensagens durante uma crise? Como é que deve ser a articulação com o departamento de comunicação? E qual é que deve ser aqui o papel do responsável de cibersegurança, seja ele um CISO ou não, e da equipa técnica na preparação, eventualmente até das mensagens durante uma crise? Ou seja, como é que deve ser a articulação entre este departamento e o departamento de comunicação? As responsabilidades de um CISO ultrapassam a sua expertise técnica. Eu considero que o CISO deve alavancar a linha direta da comunicação com o CEO, com o C-Level, com o Conselho de Administração, e é uma peça fundamental no gabinete de crise, é um elo de ligação entre as várias linhas, mas também deve fornecer informação ao Departamento de Comunicação, especialmente sobre o que aconteceu, o como, qual o seu impacto, e ele também deve de validar, juntamente com o Gabinete de Comunicação, quais são os conceitos mais importantes, ou alguma terminologia mais cuidada para que não haja depois, por parte do Gabinete de Comunicação, um desvirtuar ou até mesmo utilizar uma linguagem demasiado técnica ou às vezes até ambígua, para que a comunicação não seja tão banalizada, quando sai para fora. Como é que a comunicação pode ajudar a recuperar a confiança dos clientes e parceiros após um ciberataque significativo? Aqui a confiança baseia-se normalmente em 3 pilares.
a transparência, a responsabilidade e ações concretas. E é preciso explicar o que aconteceu, o que é feito ao nível de medidas para mitigar potenciais riscos e o que é que vai mudar. Se nós mostrarmos esta aprendizagem e compromisso, torna-se muito mais fácil também aumentar a reputação de uma organização. E nesta fase eu diria que é imprescindível o marketing de crise. Um, É uma medida adicional, uma ferramenta que hoje não se trata de vender a crise, nada disso, mas sim de gerir estrategicamente aquilo que é a percepção pública sobre a resposta da crise. Isto pode incluir, por exemplo, anúncios na televisão. Pode incluir conteúdos orientados ao nível das várias redes e canais que a organização tem. Isto permite transformar um pouco aquela narrativa de fragilidade numa história, às vezes, de superação ou até de agradecimento por parte da opinião pública, desde que seja sustentada de ações muito concretas. Que conselho é que deixa para os CISOs e os diretores da IT com responsabilidade de cibersegurança naquilo que diz respeito à comunicação de crise após um ciberincidente? Eu acho que é importante que tragam a comunicação para o centro da estratégia de cibersegurança. É uma outra linha de resposta. E preparem as vossas equipas para comunicar, quer ao nível interno, quer externo. Quando a comunicação de crise faz parte da cultura organizacional, as pessoas sabem o que devem dizer, a quem dizer e quando o devem de fazer. Isto normalmente reduz o tempo de reação e normalmente evita aqueles silêncios que são perigosos ou mensagens às vezes desalinhadas que se tornam públicas e que podem, até digamos que podem até surgir fugas de informação. Em vez de reagirmos sob a pressão mediática, então nós devemos de, volta ao início, antecipar, planear e organizar na estrutura toda da organização. Uma organização que comunica bem diferencia-se pela confiança que ela inspira. E por isso eu diria que, para se lembrarem que quem comunica bem não esconde e não improvisa e não reage apenas. Age com clareza, age e posiciona a sua organização para sobreviver à crise, para ultrapassá-la e tornar a sua organização mais forte. Elsa, obrigado pela sua disponibilidade e visão sobre o tema da comunicação de crise no que toca à cibersegurança, e o IT Security Watch volta no próximo mês para mais um episódio com um novo convidado.